Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas até mais um nosso encontro de perguntas e respostas. Essa semana a gente está falando do terceiro ano, então quem conseguiu assistir ao vivo a aula de segunda, fez suas perguntas no chat, a gente vai trazer aqui. Quem teve as perguntas, recebeu as perguntas depois só e pensou nisso depois, fique à vontade para trazer, agora é a hora. Tá? Então a gente vai começar lendo aqui. Na verdade, acho que a gente faz uma introdução, né? Um pouquinho do, enfim, dos temas e do terceiro ano, e aí eu posso ler as perguntas do chat e vocês vão interagindo daí na medida que vocês tiverem essa necessidade, tá bom? Então, boa aula aí para todo mundo. Boa noite, Laida. Boa noite. Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma reforçada e uma recapitulada no que aconteceu na segunda. Vou aproveitar que chegaram, pelo menos pela nossa caixa de comunicação, né, de texto de segunda-feira, poucas perguntas, para dar uma reforçada em algumas coisas que a gente conversou. Acho que vai ser bom para dar uma arredondada, assim, no terceiro ano, esse momento da quarta-feira. Então, algumas coisas que eu queria trazer, a primeira delas eu estava conversando com a Nicole, com a Mônica, e e uma coisa que a gente achou importante de reforçar, eu acho que eu já trouxe isso várias vezes, mas eu acho sempre bom reforçar, é sobre a construção desse currículo. Existe uma orientação. Claro que existe. Na Arte de Educar 3, principalmente, o Steiner ele aprofunda nos conteúdos, ele dá dicas pedagógicas, ele fala de determinadas épocas, ele fala muito da conduta do educador dentro de classe em relação aos temperamentos das crianças e ao seu próprio temperamento, mas muita coisa foi sendo traduzida, digamos assim, do que ele disse inicialmente, e foi aprofundada por educadores Waldorf. Depois, né? Conforme as escolas foram se estruturando e os professores foram seguindo as orientações dele, principalmente em relação ao desenvolvimento biográfico da criança, né, respeitando ali como um chãozinho que se pisa, que ele indicou muito bem. Mas em relação ao currículo, eles vão variar muito de país para país, principalmente. Então, a gente tem a referência da Nicole, que tem o contato com o currículo de outros países, aonde, de repente, determinada ordem, né, de algum conteúdo, a forma também como chega, isso muda de lugar para lugar, e não tem, como a gente já disse várias vezes para vocês, assim, uma coisa que está totalmente certa e é uma receitinha e todo mundo segue. Inclusive, eu acho muito importante a gente entender o fundamento das coisas para conseguir se ajustar ao que aquela constelação de crianças está pedindo, porque às vezes tem uma indicação de um professor mais experiente, ou de um tutor, ou de uma escola que a gente tem como referência de uma determinada coisa chegar num determinado momento, né? E aquilo de repente não faz sentido se transformar numa época, por exemplo. A Mônica deu um exemplo ótimo, que era o exemplo da gotinha d'água, que é uma época que é relativamente famosa, digamos assim, né, dentro do segundo ano, e que ela escolheu não fazer, porque para ela não fazia sentido enfatizar e aprofundar tanto isso quando as crianças dela, quando a constelação de crianças dela já estava completamente mergulhada na água. Isso pode acontecer com a gente em determinado momento em relação a outras coisas, né? Assim como pode acontecer da gente perceber que a nossa constelação de crianças precisa de um reforço em uma determinada coisa, mesmo que aquilo não seja uma orientação pontual para aquele ano, né? A gente já está lá no terceiro ano, o relógio é conteúdo, né? O Senhor dos Tempos é conteúdo de segundo ano, e aí de repente eu percebo que as crianças ainda estão com dificuldade, ainda ficam resistentes em relação ao relógio de ponteiros. Isso é uma coisa importante, né? Delas terem um domínio. Então, lá no terceiro ano, vou fazer aqui.
né, uma dinâmica, um dever de casa. Teve gente que perguntou disso, né, dos deveres de casa. Ah, eu vou fazer uma brincadeira na roda, vamos construir um relógio dentro da sala que tenha ponteiros bem grandes para eles. Aí entram, né, de repente, um outro professor ou uma outra pessoa, né, se for em casa, por exemplo. Ah, não, mas ainda está vendo o relógio, mas as crianças já estão no terceiro ano, né, isso não está certo. Eu acho muito importante a gente o tempo todo reforçar essa busca nossa interior, porque isso é dentro do coração da gente, por fugir completamente de receitinhas de bolo e dogmas e certo e errado, e se cristalizar dentro de uma coisa que na verdade não tem nenhum motivo para ser. Poxa, Laida, então eu posso fazer qualquer coisa, né? O Steiner falou que eu sou livre, então eu posso trazer um conteúdo de sexto ano para as crianças que eu percebo que são super sagazes no terceiro ano. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto do currículo e dos conteúdos com maturidade, sabe? Com responsabilidade. Não é qualquer coisa que chega em qualquer momento, mas aquilo não é por uma receita de bolo, é por causa das crianças. Então, não é porque as crianças estão indo super bem, às vezes, num conteúdo, que eu preciso sair avançando em fronteira fora, trazendo tudo que eu quero trazer. Por quê? Porque também é nossa responsabilidade essa preservação da infância. Porque muitas vezes a gente confunde como adulto. A gente fica achando que trazer muito conteúdo é muito legal. E não. Às vezes a gente precisa ponderar o que essa criança está precisando. Ela está pedindo mais conteúdo, mas o que ela precisa mesmo é de mais arte, de mais movimento. A gente precisa desse olhar assim muito atento para a constelação de crianças, né? E isso é importante de reforçar, por quê? Porque às vezes até nós mesmo, eu e as meninas da trilha, a gente fica, ai, mas isso daqui, poxa, estou fazendo diferente né, do que tu falou, Laida. Mas é porque a gente está seguindo referências de, de aprofundamento de países diferentes. E é claro que isso vai ter uma leitura diferente também. E nem por isso tem um certo, tem um errado, tem um que devia ser, ou nada disso, tá? Acho importante isso e também reforçar que não é por causa disso que a gente também vai sair fazendo qualquer coisa. Eu sinto que o principal é sempre observa as crianças, reconhece em que momento biográfico elas estão, como está o seu corpo, a sua respiração, a sua relação com o movimento, com o conteúdo. Está com muita dificuldade, não ter essa, esse nervosinho, sabe? Porque a gente vive num mundo que é completamente polar ao que a gente está querendo fazer com as crianças. A alfabetização agora chegar no jardim de infância, em muitas escolas, tem a ver com o quê? Com mercado de trabalho, tem a ver com apressar, violentar esse período sagrado da vida que nunca aumenta. Né? Eu até gosto de trazer essa referência. Assim. A gente tem muitos mecanismos e muito conhecimento agora para a nossa velhice durar muito mais tempo com saúde, com sabedoria, mas a infância ela não aumenta, ela só diminui, né? Então, como que a gente faz para preservar isso, para se relacionar com isso de uma maneira responsável, tá? Eu queria começar por aí para destacar, quando vocês se debruçarem sobre isso, é muito comum que vocês se deparem com situações de, uai, mas será que eu entendi errado? Era para isso estar aqui ou era para isso estar lá? Ai, meu Deus, isso está errado. Será que eu estou fazendo errado? Né? Ainda mais quando a gente está no comecinho, né? Que a gente fica super inseguro e é natural que fique. E aí a gente fica, ai, meu Deus, mas não era assim, querendo, né, se agarrar numa receitinha de bolo. E é difícil a gente conquistar essa autonomia, essa tranquilidade. Então, vamos devagar, né? Contem com essa rede de apoio maravilhosa que a trilha se propõe a ser, que é maravilhosa e única, e tenham essa tranquilidade de quando for estudar e perceber que tem alguma coisa que é diferente, é,
fugir, sabe, de um julgamento, assim, de uma cristalização que é bem característica, né, da nossa mente de adultos. A outra coisa que eu queria reforçar antes de ir para as perguntas é em relação às épocas, né? Nos outros anos eu fiz isso dá uma escapadinha, assim, né, do mundo da matemática, mas eu acho que ajuda a visualizar melhor o ano. Então, a gente sempre pensa em mais ou menos 10 épocas, porque é, tem 2 épocas que ficam ali na manga, né? Eu reforçar alguma coisa, eu poder criar alguma coisa mais tranquila com as crianças, como uma peça, um passeio. Na verdade, no terceiro ano tem muitos passeios, mas tem uma época que a gente se debruça sobre uma construção, ou sobre uma maquete, ou sobre até às vezes uma obra, fazer um forno, fazer né, alguma coisa mais grandiosa, e a gente não pode estar prejudicando também o dia a dia, né, o reforço e as dinâmicas com o conteúdo, com o currículo. Então, a gente pensa em ter sempre 2 ali mais flexíveis, e aí as outras vão ser o quê? E aí eu queria reforçar que tem pelo menos 3 épocas bem desenhadas de matemática no terceiro ano. A época que a gente faz valor posicional, que é a unidade, dezena e centena, a gente vai praticar muito isso, a gente vai apresentar isso, vai exercitar muito isso, trazer imagens e brincadeiras e jogos. Eu trouxe o exemplo para vocês daquela caixa, né, mas poderia ser um cesto, a gente brincar muito com isso, né, sempre, e muito para o concreto, ainda muito na brincadeira, e agora no terceiro ano, que eu sinto que a grande diferença é já exigir ou criar oportunidades de muito cálculo mental, inclusive na apresentação de valor posicional. Depois tem uma época que também é bem definida, que é a de contas armadas, onde a gente vai praticar muito, a gente vai trazer belas imagens, né? A gente vai usar muito o caderno, mas sem fixação no caderno, por favor, sempre lembrando de praticar muito. E a terceira, que é fundamentalmente experimental, que é a de pesos e medidas. Ah, Laida, mas eu não preciso de um caderno de pesos e medidas? Eu posso ter um caderno de pesos e medidas? Pode, mas o mais importante é as crianças olharem para o mundo com esse óculos do peso e da medida, né? E a gente experimentar as coisas, medir as coisas, né? Mensurar as coisas. Isso é muito mais importante do que um caderno bonito de pesos e medidas. E uma outra coisa que eu trouxe na segunda foi que tem épocas lindíssimas, com imagens maravilhosas para matemática. Então, mesmo que eu esteja fazendo um caderno com muitos desenhos e textos, como que eu posso me apropriar da época do grão ao pão, das profissões, das habitações, para trazer vivências, experiências e exercícios matemáticos, né? Então, eu sinto que no terceiro ano a gente tem esse diferencial, que a matemática ela começa a se espalhar um pouco mais pelo ano. Alguns professores trazem a imagem de ela fica cochilando, mas ela não dorme mais. Então, a gente não deixa mais ela dormir profundamente 4 semanas se a gente estiver numa temporada de letras. A gente mantém ela acordadinha. A gente pode criar um ritmo gostoso de alguns dias da semana, ou pelo menos um dia da semana, as crianças estarem preparadas para a matemática, matarem essa saudade, fazerem brincadeiras, problemas. Aí, né, vai depender muito das crianças e do objetivo que a gente está cativando, tá? Muito bem, acho que agora, depois desse... Será que eu esqueci de alguma coisa? Acho que era isso, né? Essa retrospectiva. Aí acho que agora a gente pode ir para as perguntas. Legal, muito bom. Então, vou começar aqui com as perguntas da segunda. A Agnes pergunta: podem falar um pouquinho sobre as lições de casa da matemática nessa idade? Sim. Na verdade, eu vou começar contando sobre a lição de casa. Por quê? Porque a gente pode usar essa ferramenta para matemática, para gramática, para, né, para outras coisas, não só para matemática. Eu acho que o mais importante, e talvez seja diferente do que a gente experimentou fora de uma experiência Waldorf, é o porquê a lição de casa.
Porque eu sinto que isso faz com que a gente se posicione em relação a isso de uma maneira um pouquinho diferente, talvez da experiência que a gente teve. O principal objetivo do dever de casa é criar hábito, é criar uma responsabilidade da criança, é como se a criança, quando fosse para casa, ela levasse tudo para um sono, né? E aí no dia seguinte, na hora da retrospectiva, na hora que a gente retoma essa relação, a gente vai acordando ela para a escola de novo, ela fosse acordando desse soninho. Mas acontece que, nesse momento, no terceiro ano, que a gente percebe o Rubicão e todas aquelas coisas, né, que eu contei para vocês que acontecem nesse momento biográfico, ela já tem uma disponibilidade neurosensorial, uma disponibilidade cognitiva para não esquecer completamente da escola quando está em casa. Muito pelo contrário. Vocês vão perceber com os próprios filhos que no primeiro e no segundo ano, eles vão falar muito da escola, vão falar das relações. Ai, hoje o fulano me deu um lanche. Ou, ai, nossa, hoje a prof fez um desenho maravilhoso. Nossa, a prof hoje estava muito bonita, ela estava com uma saia. E no terceiro ano, eles vão querer compartilhar o conhecimento que eles estão assimilando. Sabia que a prof me contou que lá no Alasca, a casa deles é totalmente diferente. E aí eles vão querer compartilhar isso, a gente vai perceber que tem uma disposição neurosensorial, que eles estão mais acordadinhos, que eles têm mais memória disponível. E aí a gente aproveita isso em relação aos deveres de casa, criando esse hábito, né, de ter uma responsabilidade com o seu estojo, ir para casa e precisar lembrar de guardar de volta na mochila. Né, e em casa, a gente pode estar pensando em outras estratégias, mas que também tem a ver com essa criação de hábito, com um ritmo, né, que é mais introspectivo, que é mais internalizado. Eu não tenho ou todos os meus irmãos fazendo a mesma coisa, ou a minha turma inteira ali brincando comigo. É um momento meu de me voltar para aquela tarefa, né? Então tem a ver com exercício de vontade, com criação de hábito, né? Com um praticar, acordar um pouquinho o que eu estou vivendo em outro ambiente. E vai ter criança, vão ter muitas crianças que vão contar para a gente que isso é muito difícil. Que é muito difícil. Quando eu estou em casa, naquele outro ambiente, eu lembrar o que acontece na escola. E aí, às vezes, eles vão super bem em um determinado assunto, um tema, uma tarefa, de repente eles chegam em casa e ficam inseguros, se sentem meio embananados assim, e não conseguem fazer direito. E aí é interessante a gente estar sempre muito perto, no caso de educadores, da família, para entender, e quem está em casa educando os próprios filhos também vai reconhecer isso, talvez naqueles momentos que vão ter que estão super, ai, hoje a mãe ou o pai, né, ai, me passou uma tarefa aqui, tem uma prontidão, uma sede por aquela responsabilidade, e vão ter aqueles que você fica, mas não tinha uma coisa que era para fazer agora? Não tinha uma coisa que era para pesquisar, ou que era para procurar lá no quintal? E aí a criança vai ficar, uhum, daqui a pouco eu faço. E, na verdade, não é que ele não se interesse por aquilo, mas às vezes ele oferece uma resistência em relação ou a fazer sozinho, ou a concentrar tanto fora daquele contexto ali, né, de um grupo que leva. Então, é interessante porque eles contam muito sobre o seu temperamento nesses momentos. Agora, focando na matemática, o que eu poderia oferecer para a minha turma, ou para as minhas crianças, ou para o meu filho, nesse esteio, nesse apoio, nesse fortalecimento da matemática em casa? Eu acho sempre interessante a estratégia de não assustar. Então, a gente não manda para casa uma coisa completamente inédita, que a gente nunca brincou, que a gente nunca experimentou dentro quando estava juntos. Né, para a criança não ficar tipo, ai meu Deus, mas isso eu não sei fazer, isso eu nunca fiz com a prof, por que será que ela está pedindo isso? Aí já criou tanta tensão, né, que não estressou, não vale a pena. Então eu acho sempre interessante a roupagem, ela ser segura, ela ser reconhecida,
Então, a brincadeira, por exemplo, do carteiro, que a gente fez no primeiro ano, que a gente fez no segundo ano, agora no terceiro, ela pode ser um pouco mais complexa, ela pode ser um pouco mais desafiadora, mas ele reconhece as casinhas, ele reconhece o carteiro, ele reconhece a imagem que eu uso, né? Aí, ao invés de perguntar qual é aí eu não uso uma tabuada, de repente eu uso uma charada, um desafio um pouco mais elaborado. E eu acho também interessante, no terceiro ano, eles se sentirem provocados, eles se sentirem desafiados. Isso prende, né? Se eles sentem que está tudo muito fácil, que está e dá uma, né, dá uma relaxada assim que não é tão interessante, porque eles querem mais, eles estão com sede do mundo. Então a gente ir medindo, sabe, essa relação, essa intensidade de desafio, de repetição. Tabuada. Se a gente já fez no segundo ano todas as flores, todas as estrelas, todos os pulinhos, a gente pode, por exemplo, propor para as crianças uma coisa que tem essa cara, que é reconhecida, mas de um jeitinho diferente, por exemplo. Uma coisa que os meus adoravam na escola era eles precisavam, aí eu orientava, né, eu criava, eu tinha um roteiro de dever de casa, que era, eu quero a moldura de tal cor, aí eles adoravam quando eu falava, a moldura é livre, vocês podem fazer do jeito que quiserem, mas tinha uma indicação, tinha um acordar para a moldura, porque tem criança que só por estar em casa, apesar de na escola fazer a moldura na folha todo dia, não faz a moldura, pega qualquer coisa, sabe, não, então a gente reforçar o ritmo da escola mesmo, sabe? Eles criarem esse ritual em casa. É isso que a gente quer que aconteça, né? Essa responsabilidade de limpar a mesa, harmonizar as coisas, pegar seu estojo, fazer uma bela moldura. Então, isso tudo no começo eu falava até eles internalizarem. E o que eles gostavam era fazer tabuadas que a gente nunca fez juntos. E aí tinham sempre aqueles que falavam, eu posso levar o meu saco de milhinho para... Isso vai ser muito difícil, prof. Meu Deus, isso vai ser muito difícil. A tabuada do 30, meu Deus, a prof pirou. E aí eles ficavam super, meu Deus, que desafio. Tabuadas diferentes. Aí tem sempre aquele que fala, tabuada do 30? Uai, mas eu nem sabia que tinha tabuada do 30, gente. Acho que a prof tá bem doida. E aí é muito bom, porque a gente... Não, mas lembra, tem tabuada de todos os números, e as tabuadas são infinitas, e aí tem sempre aquele, né, que chega com uma folha de canção e foi até o 120 vezes o 30, né? E aí as crianças ficam, meu Deus, olha quanto número! Então é bem legal, assim, esses deveres mais provocativos. Problemas, aonde a gente invente uma história, eles tenham que exercitar, né, essa coisa de copiar um texto um pouco maior, e problemas onde eles tenham que fazer mais de uma conta para resolver. É claro que a gente já vai ter feito isso em sala, mesmo que tenha sido muito oral, né? Só cálculo mental e oral na hora da roda. E se eu faço não sei o quê e faço não sei o quê? Eu tenho que fazer a conta tal depois. Então, eles já estão acostumados com isso, não se assustaram, mas agora eles têm que sistematizar, fazer sozinhos. Então, essa é uma outra possibilidade também. Tem algumas brincadeiras, alguns jogos que eu também deixava disponíveis na sala, e a gente tinha vários, e aí podia ser escolher um dos jogos e levar para casa para jogar com a mãe, para jogar com o pai, mas aquilo também era praticar matemática, porque era um jogo de baralho de tabuada, um jogo enfim, né? Tô dando ideias assim diferentes. E tinham crianças muito peculiares, assim, que é importante a gente ficar atento, que não querem fazer dever de casa numa folha. Elas querem esse momento de lembrar da escola, de preparar uma coisa, de se sentirem desafiadas, mas não é assim. Então, é muito importante a gente também ir sentindo as crianças, porque
eu tinha uma menina especificamente que ela fazia a tabuada na corda, porque no terceiro ano eu dei uma corda para cada um. E aí o desafio que ela se dava de dever de casa era ver até onde ela ia, acertando os números, acertando o padrão da tabuada, sem falhar na corda, no pulinho na corda, numa tabuada específica. Então ela me contava assim, prof, hoje esse dever de casa da tabuada a gente vai fazer bem bonito a tabuada do 13. Eu vou fazer na corda, prof. Eu vou fazer na corda e aí eu vou... E aí ela foi ficando tão boa e tão orgulhosa disso que a mãe dela fazia filminhos escondido dela treinando assim no quintal. E era assim, uma coisa faraônica, sabe? Era muito longe onde ela chegava. E tu percebia que ela tinha entendido totalmente o padrão da tabuada, né? Ela estava praticando, mas era uma coisa diferente. Então eu sinto que é fácil a gente falar que é uma pedagogia que olha para as crianças, que respeita a infância, mas que estratégias a gente vai realmente implementar no nosso dia a dia para honrar esse caminho que a gente escolheu? E talvez isso seja muito desafiador para o educador, porque às vezes isso quer dizer dar um dever de casa diferente para cada um. E às vezes, se a turma é grande, isso é muito trabalho. Mas é isso do que se trata essa escolha. Se eu dou o mesmo para crianças completamente diferentes e que estão me contando que não vão conseguir resolver daquele jeito, opa, tem alguma coisa que não está combinando, né? Então, eu sinto de dar esses exemplos e pontuar a importância dessa diversidade, dessa observação das crianças. Né? De novo, não vai ter receita de bolo, não tem coisa que realmente precisa chegar de dever de casa, né? Não tem uma regra de tem que ter dever de casa todo dia. Quais são os acordos que vão ser importantes para vocês fazerem com essa constelação de crianças? Né? E que tarefas que elas estão contando que precisam de reforço? Eu acho que essa é a base para o dever de casa. Eu estou sentindo que essa criança precisa praticar um pouco mais em casa, conta armada demais. E essa outra aqui, eu vou ter que voltar lá no relógio porque ela esqueceu como é que organiza os ponteiros. E essa outra daqui, ela... Então, eu sinto que muito mais do que tem que ter moldura, tem que ser no caderno, tem que ser todo dia, aí não é pedagogia Waldorf, né? Seria muito, muito mais prático, eu acho, se eu pudesse dizer isso para vocês, mas não é assim que funciona, tá? Eu acho que é Ju? interessante. Ops. Vai lá. Não, É, eu só ia complementar com a pergunta, mas depois eu trago. Tá. Que às vezes a gente pensa, aquela criança que precisa muito, que está mais para trás da turma, a gente fala, então essa precisa de dever de casa porque precisa praticar mais. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento, porque quem está mais na frente da casa provavelmente vai chegar em casa, vai conseguir fazer aquela dever de casa muito rápido e vai ter tempo livre para brincar. Então, como eu nunca entrei numa escola aqui no Brasil, mas eu já dei aula nos Estados Unidos, então a gente se depara com essa situação o tempo todo. E aí, às vezes, alguém precisa ficar o tempo livre na escola para entrar para ajudar a mais. Só que é aquela criança, exatamente aquela criança, que na verdade está precisando daquele tempo para correr lá fora, que está precisando daquele tempo, talvez, em família, sabe, de ser acolhido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de não sair dando um monte de trabalho, porque aquela criança precisa praticar mais. E, na verdade, a gente está falando de respeitar a infância também. Então, a gente acaba tirando o tempo daquela criança de outras coisas que ela também precisa, mesmo porque ela está mais para trás na matemática. Então, a gente também precisa pensar o que é a meta também. A meta continue sendo que a criança saia do terceiro ano feliz com matemática, mesmo se ela não é a melhor estudante da sala, que ela sente bem fazendo. Então, de tomar cuidado de onde a gente põe
o foco, tanto na sala de aula, mas em casa também. E às vezes essa quer dizer uma conversa com os pais e fala, talvez ela não vai ser a melhor matemática. E tá tudo bem também, e ajudando até os pais lidar com essa situação, que nem todo mundo precisa ser melhor em tudo. Só complementando esse assunto, a Ju colocou aqui na nossa conversa. Tem alguma foto desses jogos? Só para ter uma ideia de como são feitos. Acho que a gente pode colocar no material para sexta-feira, né? Pode, uhum. Eu posso fotografar aqui também, né? Coisas muito simples, né? Assim, eu, pelo menos, os que eu tenho aqui são muito simples. Eu não tenho o talento de desenho que a Laida tem, então a gente acaba fazendo, né? Uma coisa assim, não precisa ser exatamente um jogo de tabuleiro. Mas tem muita coisa que dá para brincar e que a criança pode, inclusive, ela mesma reproduzir, às vezes. E eu vou colocar foto desses jogos de baralho, porque às vezes pesquisando na internet vocês podem achar parecidos ou até os mesmos, né? Então a gente pode colocar algumas opções algumas ideias, tá? Lá no material, sexta-feira. Beleza. Outra pergunta. Na lousa, vai construindo na hora? Aí devia estar num contexto, né? Mas, Ju, foi você, né? Você tá. Se você quiser explicar um pouquinho. A minha dúvida é assim, ó, quando, né, ela mostrou uma foto ali de uma lousa bem bonita com a conta ali, essa conta, ela vai sendo construída toda na hora e sendo feita com a criança, ou ela traz uma pronta e depois constrói a outra conta com a criança? No caso da conta, eu tô perguntando, né? Quando tem que resolver, assim, algum cálculo. Eu acho que quando a gente está apresentando as contas armadas, tem um contexto, tem uma imagem. Ou pode ser uma casa, ou podem ser os prédios, né? Mas a gente tem uma apresentação que é visual, que a criança se ampara muito naquilo, né? Ela já deu essa acordadinha para o mundo, mas ela ainda gosta, ela ainda bebe muito dessa beleza. Então, o que eu fiz foi, eu apresentei a casa, no meu caso era uma casa, né? Eu apresentei a casa, lá na unidade desenho e centena, lá no valor posicional, eu apresentei a casa. E aí tinha uma lousa muito bonita, com acabamento de luz e sombra, toda tchururu, mas depois, no dia a dia, a gente já ia fazendo uma versão daquela casa cada vez mais simples. E é claro que, na hora que a gente está todo mundo sentadinho, que é um momento super pequeno dentro de uma escola Waldorf, né? Então a gente valoriza aquele momento sentadinhos. E aí a gente faz algumas juntos e depois outras separadas. Isso tudo é ali muito dinâmico na frente das crianças, né? É claro que uma lousa, que é um presente, que é uma imagem que vai ser um desenho dirigido, ou uma imagem que vai estar ali embelezando a nossa sala, que vai ser aquele alimento anímico de ficar contemplando. Isso eu sempre fazia muito concentrada, sozinha na escola. Tá? Às vezes até uma flor para ficar mais bonita, mais caprichada, aquele 8, sabe? Aquele símbolo do infinito, com todos o que a criança está fazendo em cada momento. Nossa, aquela eu demorei horas, eu cheguei na escola, tipo, 5 horas da manhã, para conseguir fazer ela toda bonitinha, né? Então, é claro que eu não vou fazer isso na frente das crianças, mas na matemática a gente faz bastante coisa na frente das crianças, porque são coisas mais dinâmicas. Isso não quer dizer que são coisas inventadas, tá? Então, o meu caderno de planejamento, assim, ele anda debaixo do braço o tempo inteiro, né? E aí eu chego em casa e ainda tem todo aquele momento de planejar tudo. No final de semana tem uma preparação de toda a semana. Quando termina uma época, tem um desenho de toda a época. No começo do ano tem um desenho de todas as épocas. A gente vai concentrando, vai botando mais foco, mas tem um planejamento, né, de tudo que acontece, e eu trouxe isso
não sei se tu lembra, mas eu trouxe isso, assim, essa responsabilidade de planejar e dosar, porque é claro que a gente vai receber muitos presentes, das crianças, do destino, né? Então a gente precisa estar acordado para isso. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma coisa que está super planejada e super definida e super bem amarradinha para outra coisa nos surpreender e surpreender as crianças, porque tinha que acontecer, né? Mas isso não quer dizer que aquilo não tinha que estar ali. Então, eu não invento uma conta da minha cabeça na hora, na frente das crianças. Eu tenho tudo organizado, mas eu posso desenhar na lousa na frente das crianças. Tá? Tem uma pergunta da Ilana, que vocês têm dicas de jogos de tabuleiro? Acho que foi um pouco que a gente respondeu para a Ju agora, né? Mas se tiver alguma dica de jogo pronta, acho que daí a gente manda lá mesmo. A Natália está aqui no chat. Como vocês contam a história de que a casa, usada no valor posicional, passou a ter 2 ou mais andares para a conta armada? Quero dizer, qual é a justificativa para a casa passar a ter vários andares? Na verdade, desde o começo eu conto que é uma casa com muitos andares. Não tem um momento onde ela é no térreo, onde ela, né, não tem esse momento. Por quê? Porque o valor posicional, ele já fala de relação entre números, né? Então, desde o começo a gente aproveita isso, na verdade, né? A gente está preparando o terreno para a conta armada. Então, é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar para a estratégia ela fazer sentido, né? Se eu quero chegar na conta armada, para que eu vou fazer uma casa que é... E aí depois eu vou ter que inventar uma história que ela aumentou e depois eu vou me complicar, na verdade. Né? Então, o que eu fiz foi, desde o começo, serem casas muito grandes e com vários andares, e elas eram assim. Não tem muita explicação, elas simplesmente são assim, né? E aí, na verdade, eu vou aprofundando na relação entre aqueles números e como aquilo tudo foi praticado, aquilo não brotou ali na lousa nem no caderno, aquilo não surge ali. É uma coroação de uma vivência que a gente fez com milhinhos, que a gente fez com pedras, que a gente fez nas caixinhas e que a gente fez com cestinhos. Então, a gente fez com os gravetos, como a Mônica, né, amarrando. Então, eles já estão... Opa! Não esquece, isso não está chegando no primeiro ano. Isso não pega a criança no susto. E a gente não precisa ficar tão preocupado com a imagem, porque quanto mais realista a imagem nesse momento, melhor. Então, eles vão se vincular muito mais à quitanda do seu Beto, que tem o dinheirinho, e aí a gente dá um dinheirinho para cada um e vamos fazer conta com... Opa, nossa, isso é muito real. É igual o que a minha mãe faz quando está lá na feira. Que legal! Eu não preciso falar que tem o gnomo, e ele veio andando, encontrou um coelho. Não, no terceiro ano, não, vamos embora, prof, vamos embora para a conta. Né? Eles estão com essa sede do mundo. Né? Então, eu sinto que, se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente já vai estruturando essas imagens em função de onde a gente quer chegar. Né? Então, eu não tive isso, não sei se a Mônica e a Nicole tiveram essa etapa, mas as minhas casas, elas já tinham vários andares e estava tudo bem. Né? Não teve essa passada de precisar ajustar a história, sabe? Nesse caso, para mim são 2 épocas separadas, né? A apresentação do valor posicional é uma coisa e das contas armadas é uma outra época. Então, elas não necessariamente precisam se conversar, né? No valor posicional, a gente teve outras imagens, lá primeiro os cestos e os saquinhos, as pedrinhas, depois o lenhador, enfim. As cores, né? Teve o código de cores do que era milhar, do que era centena, do que era dezena, do que era unidade. Isso ficou lá naquela época. Quando a gente vem para a época das contas armadas, entra uma outra história, né? Que eu falei na segunda-feira. No nosso caso aqui eram os prédios e tal, sem necessariamente ter que fazer um vínculo ou dar explicação. É mais assim, agora a gente vai ter uma novidade, que a gente vai colocar os números, né? Morando, cada um deles vai morar em determinados prédios, e eles são todos vizinhos. Não,
E, Eu acho que é assim, mais nunca uma teve muito apresentação, problema. né, Mônica? É mais uma É, apresentação do que uma explicação. É, é. e dá para vincular ou não. Eu vinculei, acabei usando, né, a imagem da casinha, ela veio para a conta armada também. Mas não teve uma explicação, foi mais uma apresentação. Olha, agora é assim, né? É um jeito de abordar talvez um pouquinho diferente, né? Eu usei E eu muito. acho que eles fazem a ponte bem fácil também, assim, né? Entenderam que a posição ali importa e quando você posiciona na casa, eles já fazem o link automaticamente, assim. Sim. Eu usei prateleiras para valor posicional também. Então, você consegue ir lá, por exemplo, uma maçã vai numa prateleira e tem 9 prateleiras ali. Quando tem 10, precisa ir numa cesta e cada prateleira também no outro lado segura uma cesta. Então, e dá para inventar. Eu acho que, na verdade, eu passei por isso 3 vezes, eu acho que eu nunca fiz igual, com a mesma história ou qualquer coisa. Então, é meio que o que é que está acontecendo na vida naquele momento, que, que, que cria em cima daquilo, né? E eu concordo. Para mim também, não, mesmo as pontas armadas também, isso eu fiz muito simples mesmo, muito menos, como eu fiz o valor profissional no segundo ano, tinha muito mais uma história e tudo mais, toda uma situação. Que Laira falou, com o terceiro ano, quando eu fui introduzir, já era, vamos para conta, vamos entender como isso funciona e não tem toda aquela, sei lá, lúdico mais envolvido na matemática. E isso fica cada vez menos, na verdade, ao longo da matemática. Não que você não vai continuar usando imagens e tudo mais para criar frações super mãos à obra, você usa muito material vivo e tudo, mas menos história cada vez que vem junto, sabe? E cada vez mais só, tá, estamos aqui, o que a gente vai fazer? E é muito mais matemática e menos construção da lúdica. Tô lembrando aqui, agora, a primeira vez que eu fiz essa época com a minha filha, que hoje está no 7º. E assim, eu tentei, e foi a minha primeira vez de terceiro ano também. Então, a gente tenta ir na cartilha, a casinha e tal. Não funcionou, por uma característica dela, do temperamento dela. E o que eu fiz, o que me ocorreu na época, foi levá-la para fora e a gente nomeou as árvores. A gente tinha, assim, uma fila de árvores, e daí tinha a árvore do milhar, a árvore da centena, a árvore da dezena, e era tudo com muito movimento, assim. Então, a gente falava um número, sei lá, 1562. Aí ela ia na árvore do milhar e falava 1, daí na da centena, 5, o 6 na da dezena, o 2 na da unidade. Então, e a gente ficou praticando aquilo muito tempo, ela correndo, não tinha caderno, não tinha nada, era correndo, era falando alto, dando risada, errando na árvore, voltando. Aquela imagem foi a imagem que foi para o caderno depois, das árvores, uma do lado da outra, né? E os números sendo posicionados nas árvores que a gente fez com o movimento lá fora durante muito tempo. A introdução foi assim. Então, acho que, nossa, nem me lembrava mais disso. É uma coisa assim da gente realmente olhar e adaptar, né, porque funciona para aquela criança e com o que a gente consegue também conceber naquele momento, né? Só para dar mais um exemplo, uma possibilidade, né? Tem uma pergunta da Andréia aqui no chat. Pegando o gancho dos desenhos, o que eu posso falar para o meu filho de 8 anos que fica comparando com os desenhos e caligrafia dele com os meus? Então, eu tive poucas crianças, na verdade foram só 2 que faziam isso. Elas não comparavam com os meus, mas elas comparavam e traziam isso, né? Mas a letra do fulano. E o que eu fazia era principalmente a partir do terceiro ano, era ser muito tranquila, mas muito certeira para trazer essa visão, sabe? Que é assim.
a gente não se compara com outras pessoas. Nós somos seres únicos e muito especiais. E tudo que a gente faz é uma forma da gente se expressar no mundo. Então, eu posso, e aí eu dava o meu exemplo, né? A prof pode comparar a letra dela com a letra dela. Ah, a minha letra agora é muito mais bem desenhada, ou olha como a minha letra ficou mais tortinha, ou olha como eu agora escrevo mais rápido do que quando eu tinha a idade de vocês, por exemplo. Mas eu não posso comparar a minha letra com a da prof, que aí eu dava o exemplo de outra professora, né? Eu não posso comparar o meu desenho, assim como eu não posso comparar a forma como eu ando, como eu como, como eu me visto. Por quê? Porque cada um é do seu jeitinho. E eu tive que repetir isso para essas crianças muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Na aula de aquarela, na aula de desenho de formas, na hora da caligrafia. Eram as mesmas crianças, mas eu tinha que repetir, e aí era exatamente o mesmo discurso, só que eu usava talvez uma imagem um pouco diferente, né, para contar isso. Se cada um de nós é único e completamente especial, a gente não pode se comparar assim, né? As nossas produções artísticas, prof, mas eu não estou falando de produção artística, eu estou falando da minha letra, mas a nossa letra é a nossa marca no mundo. Nenhuma letra é igual à outra. Cada um tem a sua assinatura, o seu jeitinho de fazer a letra, o seu jeito de segurar o lápis. A prof faz na frente de vocês, tudo igualzinho, e cada um faz o desenho dirigido de um jeitinho, e que lindos que eles são. Né? E que maravilhoso que é isso, a gente colocar ali os nossos talentos, a nossa luz. Então, eu sinto que isso, mesmo que não tenha um efeito súbito, sabe? De repente, ele vai entender e vai ficar super de boas. Doses homeopáticas, né? De bondade e de verdade, porque com o tempo ele vai sentir que aquilo é muito verdadeiro, né? Que ele não precisa fazer isso. E eu sinto que quando ele faz isso, ele está te contando uma coisa também, né? Ele está contando que talvez ele ainda se sinta né, que tenha uma questão aí de autoestima, né? E tem alguns temperamentos que têm isso uma delicadeza, assim, né? Como uma flor, ele tem uma coisa de, nossa, ele é uma violeta maravilhosa, perfeita, né? E ele fica se comparando com o girassol e tipo, não, como assim, né? Mas a gente vai aos poucos trazendo história curativa, porque não é só o falar naquele momento. Às vezes ele está precisando de uma outra nutrição, né? As histórias curativas, elas são muito boas, muito, muito certeiras, sabe? É um santo remédio, é como escolher a melhor homeopatia, o melhor floral para dar para o teu filho a escolher uma boa história curativa, né? Então, talvez ele só esteja te dizendo isso, assim, olha, minha estima, ela não tá das melhores, tá, mãe? Então, eu tô aqui me comparando contigo e o que a gente faz com isso? Né? Então, eu sinto que é muito mais, talvez, do que essa conversa, mas essa conversa, ela também vai ajudar. Principalmente se tu tiver coerência, né? E ele perceber que tem sentido. Eu sinto que depois dessa passagem do Rubicão, o que as crianças mais precisam dos adultos é coerência. Entre o pai e a mãe, entre o professor e a mãe e o pai, entre os professores na escola, né? É um momento que ele percebe a realidade e se de repente ele escutar dois adultos, e agora o escutar ele é muito profundo, tá, gente? Porque às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas a nossa atitude é polar. E isso vai ficar muito evidente para as crianças no terceiro ano. Ela vai olhar e vai falar, isso não faz sentido. E ela vai se sentir insegura. Como que o mundo é bom se eles falam uma coisa e eles fazem outra? Como que o mundo é bom e está certo e ele é justo e verdadeiro se o meu pai faz uma coisa
fala outra coisa, sente outra coisa, e isso ainda por cima é totalmente diferente do que da minha mãe, e é mais ainda da minha professora, né? Então, essa coerência entre os adultos é muito importante para as crianças a partir desse momento. Muito, muito importante. Tá respondido? Depois, Andréia, como a gente já se conhece, tem intimidade, se tu precisar, se tu escolher uma história curativa e quiser, ai, Laida, será que essa vai funcionar? Tá? Super tranquilo de me procurar para a gente para eu te dar esse apoio. Beleza, obrigada. Eu posso fazer só uma parte aqui, porque eu acho que toda essa profundidade é super válida, na verdade é o mais importante, mas tem alguns remedinhos para o dia a dia, essa coisa do súbito, né? Que eu acho que eu, por exemplo, uso muito aqui com as crianças, que é me antecipar a essa comparação, né? Porque é natural, e cada um vai comparar de acordo também com o seu temperamento. Quem é mais melancólico vai travar, vai ficar triste porque não ficou bonito, não ficou do jeito que queria, né? Vai chorar às vezes, né? O meu menino do 3º ano hoje, ele é mais colérico, então o que ele faz? Ele larga, ele fica brabo, larga, vai embora, assim, sai, né? Então o que eu penso, assim, hoje, o que eu tento fazer? Eu tento me antecipar e valorizar o trabalho, até, às vezes no meio do processo até, né? Então, e nunca é bonito ou feio, porque eu acho que principalmente o desenho, a letra também, né? Mas não é bonito ou feio, tá bonito, tá feio. Todos os desenhos, todas as obras, as letras, as escritas, elas têm características, né? Que pode ser... isso tá muito forte. Nossa, mas que cores lindas que você escolheu. Nossa, mas ficou redondo, hein? Assim, não importa, né? Não precisa, assim, não tem problema que né? Você não precisa qualificar, mas assim, nossa, mas tá redondinho. Coisas desse tipo, assim, que eles vão ganhando uma autoconfiança durante, para não chegar naquele resultado final e achar que tá tudo perdido, assim, que o esforço não valeu, sabe? Então, enquanto eles estão trabalhando, quando eu percebo ali, hoje a gente teve uma dificuldade aqui de letra cursiva, e foi nesse vai e volta o tempo inteiro, eu não quero mais, e sai, e volta, mas volta, porque ele volta, né? Então ele não larga, não abandona o barco, assim. E a gente foi, e eu fui assim, daí eu, né? Daí chega uma hora que eu passo, nossa, ficou bem dentro da linha, porque ele estava fazendo no caderno de caligrafia, eu coloquei o caderno de caligrafia agora, que é o desafio, né? Ficou bem dentro da linha. Não precisa dizer se tá bonito, se tá feio, nem nada, só sabe, é um reforço ali, assim. Eu acho que isso ajuda. E avaliar qualquer obra de arte, desenho, pintura, nunca no bonito, no feio, sabe? É na personalidade, né? Nossa, mas essa chuva tá forte, né? Ou nossa, que sol quente nesse desenho, fiquei até com calor, né? Coisas desse tipo, assim, valoriza sem classificar, né? Então, umas ideias também. Muito bom, isso. Eu acho que você faz isso com seus desenhos também, né? Que eu gosto bastante dessa ideia do obra de arte. Sei lá, você vai para um museu, todo mundo tá lá criticando, dando opinião da arte que tá na parede, mas sempre tem alguma coisa que gostou daquilo e alguma coisa que não podia ser diferente, faz melhor. Então, eu gosto disso também, de olhar e falar, e aí, o que você gostou mais do meu desenho, então? Eu vou te falar o que eu gostei mais de seu também. Sei lá, o que você gostou mais do seu desenho? Onde você... Não sei, muita essa ideia da Mônica, de tirar essa do bonito e feio, e melhor e pior, e, sabe, traz muito mais qualidade. Eu acho isso ótimo. Ampliar esse vocabulário, né? E essa percepção mesmo, né? Quando a gente está valorizando outros elementos, né? A gente vai diversificando o olhar da criança, né? Para isso também. As perguntas escritas aqui acabaram. Se alguém quiser manifestar mais alguma, agora é o momento, agora é a hora. Andréia. Levantou o dedo. Me surgiu uma dúvida hoje. Eu terminei de assistir a aula de manhã, só que depois eu lembrei que eu não terminei de assistir o Tira Dúvidas da semana passada. Não sei se vocês falaram sobre isso na semana passada. Na tabuada, eu não coloquei o 0.
tipo 0 vezes 2, 0 vezes 3, eu não coloquei o 0. Aí eu fiquei pensando em que momento seria bom de entrar essa história da multiplicação pelo 0. Não sei se isso já é uma coisa mais para terceiro ano ou para segundo. Eu não sei, eu fiquei pensando porque o zero, a multiplicação pelo 0 é um pouco mais abstrata, né? Assim, mas é só falar, talvez, que é nada vezes o 2, né? Nada, né? Porque você não está multiplicando por nada e tal. Não sei, assim, acho que pode, segundo ano, já pode entrar, ou melhor, deixar para o terceiro. Eu acho, André, que mesmo que tu não tenha sistematizado isso, brincar com isso é curioso para a criança, sabe? Eu acho importante ele já ter internalizado a experiência. Ah, não, mas a gente não botou no caderno na hora que a gente montou a tabuada no caderno, eu esqueci o 0. Mas se vocês fizeram isso brincando, se vocês fizeram isso com coisas, se vocês fizeram isso com ideias, se vocês fizeram isso, né? Ele já sabe. Então tá tudo bem, né? Se vocês não fizeram, fazer brincadeiras, né? Para os meus sempre foi muito engraçado isso. E a gente usava, por exemplo, imagens, né? Ainda está no segundo ano, então tem o coelho, tem o sapo, tem a formiga, e aí de repente ela pegou nada e ficava. Para eles não tem nada de abstrato, na verdade é completamente concreta a ideia. Se eu não tenho nada multiplicando por alguma coisa, é nada, né? Então eu acho que é mais essa passada de talvez a gente se preocupar, ter um zelo assim em arredondar as coisas na brincadeira sabe, na roda, nesses momentos assim, e não, porque se depois não aparecer no caderno, mas ele entender isso, tá tudo certo, na verdade, tá? Para mim, no terceiro ano, é totalmente tranquilo falar sobre isso, assim. Uma outra coisa que tem muito professor que sistematiza, eu não trouxe para minha turma, no caderno, mas na brincadeira, para eles já estava muito claro o que é a prova real. Já estava completamente internalizado nas brincadeiras o que acontece se eu pego 4 cenouras e somo com 2, e o que acontece se eu tiro, então eu voltei para aquele lugar e eu fiz o contrário, e para eles, brincando, então quando eu apresentei de uma forma mais estruturada, né, contando para eles que no mundo dos adultos, eles adoravam quando eu falava isso no terceiro ano. No mundo dos adultos, isso tem o nome de tananã. Aí eles, nossa, uau, prof, que chique. Aí eu falei, no mundo dos adultos, isso chama prova real. Aí eles, nossa, que top, mas eles já estavam careca de saber. Eles já sabiam aquilo, eles já brincavam com aquilo, eles já, né? Então, eu sinto que é isso, assim, como que a gente faz para, na brincadeira, ir introduzindo e depois, na hora de sistematizar, eles reconhecerem. E aí ser uma coisa muito mais do que sabe? Porque eles já brincaram com aquilo, já, né? Eu sinto que todo esse primeiro ciclo do fundamental, desde coisas muito simples até coisas bem elaboradas, como comparar metro com quilômetro, se a gente sempre praticar antes de explicar, a gente vivenciar antes de sistematizar, vai dar tudo certo. É esse o caminho, sabe? A gente sempre eu vou fazer um bolo e vou explicar toda a gente vai vivenciar toda a teoria ali das proporções e das medidas, e depois quando eu venho e conto para eles, isso é uma balança, isso é um copinho que mede, não sei, tá, igual no bolo, né? Então tá fácil, né? Então a gente ter só essa preocupação do momento que chegam as coisas, porque talvez a nossa experiência, infelizmente, tenha sido invertida, né? No mundo mais tradicional, o que a gente faz com as crianças? A gente explica o conteúdo, a gente apresenta toda a teoria, e aí depois a gente vai lá e cata um exemplo e
E aí, para aquilo dá um nó na cabeça da criança, porque ela quer conectar aquilo com o que ela... E aí no 4º ano, a criança já está... Eu odeio matemática, eu não entendo nada. Por quê? Porque a ordem das coisas foi invertida. Primeiro a gente faz, depois a gente explica. Primeiro a gente vivencia, depois a gente sistematiza. E aí vai fazer sentido para as crianças, tá? Beth está com a mãozinha levantada. Boa noite. Eu distraí um pouquinho com meu filho, e eu não sei se você chegou a falar, mas você estava falando agora há pouco sobre vocês, né? Vocês 3, eu já conversei bastante com a Mônica e com a Nicole também sobre isso, da arte e tal, cada um desenha do seu jeitinho, uns mais rápidos, outros mais caprichados, outros não. Eu só queria saber se, assim, em relação ao desenho de formas, por exemplo, o meu melancólico, por exemplo, desenha um traço bem fino e, de repente, ele fica muito bravo e ele desce tudo, sabe? Então, assim, eu não sei como que eu... E daí, bem para o canto da folha. Então, eu não sei se eu falo, olha, mas eu digo assim, às vezes, não, mas vamos olhar, não podia estar um pouco mais para o meio? Vamos tentar consertar com outra cor, então. Mas isso não... Acho que ele não entende muito bem, e aí ele acaba desenhando no mesmo lugar, do mesmo jeito, tortinho do mesmo jeito, sabe? Eu não sei como conduzir. E é 1º ano da Beth, viu? Tá. Acho que é importante Tá. essa No primeiro informação. ano, tá. No Verdade. primeiro ano tem eu sinto que o mais importante, Beth, é, no primeiro ano, a criação desse hábito. Então, se agora ainda dá tempo, né, de conduzir isso talvez de uma forma um pouco mais assertiva, para ele não criar uma resistência com o desenho de formas, porque o desenho de formas vai acompanhar ele, né, depois. Então, eu não sei se tu já tens, assim, em casa, esses outros lugares para praticar, porque se ele faz antes em vários outros lugares, e chega na folha depois, na hora de chegar da folha, é sempre interessante dar essa arredondadinha no comando, sabe? Comando não é uma palavra muito bonita, mas tu vai entender bem, assim, que é como que chega essa orientação para a hora do papel, tá? Então, a gente já fez na areia, a gente já fez no chão, a gente já fez um nas costas dos outros, e aí na hora do papel, de um jeito bem calmo, bem tranquila, faz primeiro e vai pontuando, de repente, algumas coisas que tu percebe que podem ser boas para ele, né? Então, eu fazia isso com as crianças, a gente já tinha feito muito antes, né? E aí, quando chegava a vez, era, olha, repara como essa linha de luz está bem no meio do papel, né, e bem retinha, procurando o céu, sempre trazendo imagens bonitas também, né, porque no primeiro ano isso é importante, né, aí a gente pode comparar essa linha reta com alguma coisa, né, reta como aquela palmeira que tem, sabe, a gente pode trazer uma imagem e bem centrada no meio para ela poder pegar sol de todos os lados, e aí a gente, sabe, vai ajustando trazendo imagens e sempre que apareceu no papel, se surgiu no papel, eu não fazia nenhuma correção, sabe? Não, a gente podia ter trazido mais para o meio? Não. Da próxima vez eu preciso contar para ele, antes dele começar, com alguma imagem bonita, que ele precisa vir mais para o meio. Mas esse já foi. Tá? Porque para ele não criar uma resistência de, mas então eu fiz errado. Se é melancólico, então, ele vai começar a projetar no desenho de formas um momento onde ele erra. E aí o negócio vai encaroçar, vai complicar. No segundo ano ele já vai estar... Eu não gosto de desenho de formas, porque ele não gosta de errar, né? Então, como que eu arredondo, como que eu torno esse momento prazeroso, divertido, apesar de ser muito concentrado, né? E oriento a criança para chegar nesse lugar, né? Num lugar bem assertivo, assim.
Uma outra coisa que funcionou muito bem com a minha turma foi a gente escolher um lugar. Eu tinha a facilidade, né, de como meu mobiliário era móvel, o Chico ele fez as minhas mesas de um jeito que ela virava de cabeça para baixo e aí virava uma barra para se equilibrar e atravessar, né? Virava tipo a nossa ponte e ela ficava em pé. E aí a gente colava com a fita crepe a folha e eles ficavam retinhos em pé fazendo desenho de formas. Tudo na vertical, o papel está na vertical e ele está em pezinho fazendo. Eu senti que isso teve um efeito, sabe? De a gente já ter experimentado, né? Às vezes de joelho, fazendo no chão, às vezes sentadinho, fazendo na caixa de areia, mas o fazer em pé também traz esse lugar de opa, peraí, vou fazer bem aqui no meio, igualzinho a minha, né? Ele tem uma coisa de... Tem criança que precisa desse apoio, desse artifício para se organizar no espaço. O mais provável é que ele nem tenha percebido ainda que a folha tenha um meio. Tu precisa contar isso para ele, tá? Legal, obrigada, Laida. Primeiro ano é geografia do caderno, né? Isso é bem importante, Sim, né? porque é de cima para Verdade. baixo, da esquerda para a direita, é meio. Isso é bem... verdade. a gente não se toca, mas É bom, eles não lembrar sabem. sempre, né? É porque eles não Verdade. dominam orientação espacial ainda, não chegou. Sim. Né? Uhum. Muito bem, temos mais alguma pergunta? Podem abrir seus microfones, levantar a mãozinha, como quiserem. É isso, pessoal, que vocês dizem. Ju, qual vai ser o próximo curso? Aham! Vamos contar? Vou contar. A gente vai lançar sexta-feira, tá? Mas para vocês aqui em primeira mão. Desenho com bloquinho, com giz de cera, que é um recurso, não sei se você conhece, aquele que é o quadradinho e o compridinho. É a segunda edição do nosso curso de desenho de bloquinho, e a gente já começa na semana que vem. Então, já vai começar a nossa fase de desenho. Para quem fez o primeiro, teve gente aqui que fez o primeiro, é a nova edição mesmo, então aguardem novidades nossas também, porque se vocês quiserem entrar e participar de novo, foi um grupo muito bonito que a gente fez lá de desenho de bloquinho, né? Cheio de novos artistas, assim. Então, vamos ter uma nova edição já em outubro. E eu estou preparando todos os desenhos diferentes, para quem fez o primeiro curso e quiser voltar. E estou preparando algumas aulas especiais para a gente trabalhar com lápis de cor. Tá? Se for tão bom como esse, vai ser ótimo. Aê. Eu vou adorar. Vou estar aqui participando. Que bom. É uma delícia. Esses de desenho, assim, não só pela técnica, mas para a gente, como adulto, é uma experiência incrível a gente descobrir o desenho dentro da gente de novo, assim. É bem assim, curativo. Tudo que vocês falaram hoje também, a gente tem que pensar muito, né? Se colocar no lugar da criança. Isso, para mim, foi muito importante nesse período todo. Sempre se colocar no lugar da criança, né? Isso é muito bom. Muito obrigada, viu? Adorei. Um beijo para vocês. A Laida trouxe, só para fazer um complemento sobre isso, Sônia, a antroposofia tem uma base muito sólida, assim, com relação ao desenvolvimento, ao conhecimento do desenvolvimento da criança.
Então, tem muitos livros, tem muitos objetos de estudo, assim, dessas fases de desenvolvimento. Assim, se alguém quiser ultimamente aprofundar... eu tenho lido alguns que as minhas colegas têm passado, mas assim, se vocês puderem passarem, né, já que eu estou no grupo, eu gostaria, para estar seguindo essa linha mesmo. Eu acho que seria mais produtivo para mim. Porque a gente consegue daí fazer justamente o link entre o currículo, na verdade, ele apresenta, ele responde à fase do desenvolvimento da criança. E não é engessado, né? Não, ele é uma resposta, isso a gente que é legal. Compreende, né, o que a criança de 9 anos está vivendo, o que a criança de 8 anos está vivendo, e o currículo dá uma resposta muito precisa para isso, assim. Isso facilita bastante o nosso trabalho também, porque aí a gente sabe o que oferecer, sabendo exatamente o que está acontecendo ali naquela fase de desenvolvimento. Mas a gente pode passar umas fontes, sim. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Viu? Nós também. Nossa, muito. Gente, o curso de desenho é sexta-feiras à noite. E é uma delícia. Eu sou passo de terminar. Sabe tempo para si? Eu amei esse horário para sentar e desenhar no final da semana. Foi realmente fantástico. Não peguei mais, além de desenhos para as crianças, mas foi fantástico. Então tá bom, pessoal. Continuamos lá no grupo, daí a conversa, se surgir mais alguma coisa. Na segunda-feira a gente vem para o 4º ano, as frações e tudo mais. E na sexta, antes disso, a gente vai mandar o material escrito, né? O PDF para vocês lá no grupo. Tá bom? Então, obrigada pela presença. Uma boa noite, um bom descanso e até já. Boa noite, bom descanso. Boa noite.